Bom, pessoal, vamos prosseguir então falando sobre a avaliação dos bens no inventário. Antes, porém, só uma observação. Na grande maioria dos inventários com os quais vocês vão se deparar aí ao longo da vida profissional, não haverá impugnações. Em inventários simples, que envolvem pouco patrimônio, às vezes um imóvel, um carro, um dinheiro, com poucos herdeiros e herdeiros que têm uma boa relação, toda essa fase de impugnações ela vai ser superada, porque todos os herdeiros já vão manifestar expressa concordância com as primeiras declarações. Inclusive, essa concordância expressa com as primeiras declarações já pode constar até mesmo das primeiras declarações, porque isso vai abreviar todo o procedimento. Se todos os herdeiros constituem o mesmo advogado e subscrevem as primeiras declarações, não há necessidade de citação e tampouco de impugnação. Nessa hipótese, o que vai acontecer será a intimação da Fazenda e do Ministério Público. Isso se houver algum menor de idade ou algum ausente, né? E o Ministério Público aqui atua como um fiscal, né, da correção daquilo que foi informado ao juízo. Portanto, não se preocupem. Essas questões de autoindagação, essas impugnações mais, digamos, robustas, que vão gerar uma grande discussão, não estão presentes na maioria dos inventários. Aliás, vocês verão que quando há acordo entre os herdeiros, né, ou quando os bens são inferiores a 1.100.000, nós até já citamos isso na primeira aula, o procedimento é muito mais simplificado. É o procedimento de arrolamento, que dispensa alguma dessas fases, né? Então não fiquem assustados, pensando que todo o inventário vai incorporar discussões tão complexas. Esse é o procedimento completo que eu estou passando a vocês. É para o caso de existirem, de fato, divergências sérias entre os herdeiros, um patrimônio robusto a ser partilhado, um patrimônio integrado por uma grande quantidade de bens, móveis, imóveis, dinheiro, enfim. Aquela sucessão que não é a comum com a qual vocês lidarão na grande maioria das vezes que trabalharem com o direito das sucessões e com a ação de procedimento especial de inventário. Tudo bem? Só esse parênteses que me parece importante. Bom, apresentadas as primeiras declarações, citados todos os herdeiros, intimada a Fazenda, Ministério Público e testamenteiro se houver testamento, oferecidas todas as impugnações possíveis, decididas as impugnações ou remetidas às partes para as vias ordinárias, a fase seguinte é a fase de avaliação dos bens do espólio. A avaliação dos bens do espólio é fundamental porque ela vai servir de base para o cálculo do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, cuja base de cálculo é o valor dos bens, né? O valor total dos bens da herança, e também para a verificação quanto à correção da partilha, né? A partilha dos bens é feita a partir do valor total dos bens da herança. Então, a avaliação também é importante para se verificar se não houve nenhuma espécie de benefício indevido para um dos herdeiros em detrimento dos demais. Ok?
A avaliação, a despeito disso, ela pode ser dispensada em 3 situações: quando todos os herdeiros forem maiores e capazes e estiverem de acordo com o valor de todos os bens atribuídos nas primeiras declarações, havendo ainda concordância expressa da fazenda. Lembrem-se, um dos requisitos das primeiras declarações, previsto lá no artigo 620, que nós vimos há pouco, é a indicação do valor dos bens. Então, se todos os herdeiros estiverem de acordo com o valor e a fazenda também, ouvida a respeito, não oferecer nenhuma impugnação, os valores atribuídos aos bens nas primeiras declarações vai prevalecer e não vai ser necessário se fazer a avaliação durante o curso do inventário. Essa avaliação durante o curso de inventário teria que ser feita através de perito, nós vamos ver. Outra hipótese em que é possível a dispensa da avaliação ocorre quando tiver havido informação do fisco a respeito do valor dos bens sem impugnação por parte dos herdeiros. Aqui, essa situação aplica-se àqueles casos em que todos os bens deixados pelo falecido tiverem uma espécie de avaliação oficial. Por exemplo, o falecido só deixou 2 imóveis. Os 2 imóveis possuem valor venal, que é o valor utilizado, o valor de mercado que é utilizado pelo fisco para fim de tributação. Nesse caso, não há necessidade de se fazer uma avaliação, porque já existe um valor oficial de mercado. Então, se ele for informado pelo fisco e ninguém impugnar, também não é necessária a realização de avaliação. E na terceira hipótese, havendo concordância expressa da fazenda, a partilha seja feita a constituição de condomínio sobre os bens, respeitada a fração ideal de cada um dos herdeiros, já que assim não há risco de que alguns sejam prejudicados em detrimento de outros. Então, uma outra situação em que é possível a dispensa da avaliação, e essa muito comum, é a comunicação, se dá quando os herdeiros comunicam que a partilha dos bens vai ser feita com a instituição de condomínios singulares sobre cada um dos bens integrantes do espólio. Não vai ser necessária a distribuição de bens do espólio. Todos os herdeiros vão se tornar condôminos, coproprietários de cada um dos bens deixados pelo falecido. Não vai haver necessidade de avaliação nesse caso, porque não vai ser feita efetivamente a distribuição dos bens entre os herdeiros. Porque uma das finalidades, como nós vimos, da avaliação é justamente propiciar um melhor controle quanto à correção da partilha. Se todos os herdeiros estão vindo a juízo e dizendo que a partilha vai ser feita através da instituição de um condomínio sobre os bens, todos terão parte sobre os bens deixados, todos terão a mesma parte sobre os bens deixados pelo falecido, não há necessidade de avaliação. Especialmente quando a fazenda também concorda, porque a outra finalidade da avaliação é a de apuração do valor do imposto. Se a fazenda diz, olha, concordo com a avaliação dos bens, e todos os herdeiros falam, olha, a nossa partilha aqui vai ser feita mediante a instituição de um condomínio sobre cada um dos bens, cada um vai ficar titular de uma fração ideal sobre cada um dos bens integrantes do espólio, não há necessidade de realização de avaliação, porque se atende aos 2 objetivos. Não há problema com o imposto, não há problema com a partilha. Ok? Agora, se a avaliação não puder ser dispensada, seja porque os herdeiros não estão de acordo com os valores atribuídos nas primeiras declarações, seja porque a fazenda diverge dos valores que foram atribuídos nas primeiras declarações, será necessária a nomeação de um perito ou avaliador pelo juiz, e esse perito ou avaliador vai produzir um laudo
né, avaliando todo o patrimônio deixado. As partes poderão impugnar esse laudo e o juiz vai, à luz dos argumentos das impugnações e do laudo, proferir a decisão e ratificar o laudo ou mandar que ele seja refeito, apontar os vícios para que o perito refaça e corrija e se chegue àquela avaliação que seja mais condizente com a realidade. Certo? Essa é uma fase também que, a despeito de prevista expressamente pelo CPC, né, aí nos artigos 630 a 638 do CPC, na prática, na grande maioria das vezes, ela é dispensada, né, porque não há muito espaço para divergências, né? Se você deixou um imóvel, um carro e um dinheiro depositado, o imóvel tem valor venal, o carro tem valor tabela FIP, o dinheiro é líquido e certo. Não há como haver discordância sobre o valor dos bens, nem pela fazenda, nem pelos herdeiros. E quando isso acontece, dispensa-se a necessidade de nomear um perito, que só vai trazer também custo, né, para o espólio. Isso vai acontecer, essas avaliações, nos grandes inventários, com muitos bens, muitos herdeiros, muita litigiosidade. Aí certamente vai haver impugnação de todos os lados e vai ser necessário se indicar um perito para que ele chegue a um valor consensual aí sobre os bens. Bem, depois da fase das avaliações, ou ultrapassada essa fase pela dispensa da avaliação, chega-se ao último ato do inventário, da fase de inventário, porque a ação é de inventário e partilha. No inventário nós reunimos, descrevemos, né, indicamos os bens integrantes do espólio, os herdeiros, enfim, e depois faz-se a divisão na última fase do procedimento. A fase do inventário, propriamente dito, termina depois da avaliação com as chamadas últimas declarações. Concluída a avaliação ou dispensada, vai ser lavrado o termo das últimas declarações, cuja finalidade é a de permitir que o inventariante tenha a oportunidade de complementar, corrigir ou emendar as primeiras declarações. Ou seja, se de repente aparecer algum bem que era desconhecido, se o inventariante ou algum herdeiro informar algum dado novo que seja de relevo para a futura partilha dos bens, essa é a oportunidade do inventariante informar o juiz do inventário a fim de encerrar a fase de levantamento dos bens. Se o inventariante não tem nada a acrescentar, ele se limita a ratificar as primeiras declarações, sem problema nenhum. Depois de apresentadas as últimas declarações ou ratificadas as primeiras, as partes vão ter 15 dias para se manifestar. Se houver alguma nova impugnação, o juiz vai ouvir o inventariante e proferir a decisão. Caso seja procedente a reclamação, a impugnação, vai determinar que o inventariante providencie as correções que se fizerem necessárias. Ok? E aí temos finalmente encerrada a fase do inventário. Concluído o inventário, identificados todos os bens, um valor certo determinado, todos os herdeiros e, enfim, um levantamento completo da situação patrimonial deixada pelo falecido, passa-se a fase de apuração dos impostos. Vai se apurar basicamente o valor dos impostos mortis causa, o ITCMD, e eventualmente do imposto inter vivos. Bom, o ITCMD, vocês sabem, tem por fato gerador, a transmissão causa mortis dos bens da herança ou a realização de doações de bens do espólio. A sua base de cálculo é o valor dos bens na data da avaliação e a alíquota deve ser
a vigente na data da abertura da sucessão, conforme decidido pelo STF e constante das súmulas 112 e 113. Né? Então vejam, o ITCMD vai ser apurado sobre o valor total dos bens, componentes da herança. Daí a necessidade da avaliação, que pode ser suprimida, como visto, quando todos concordam com os valores declarados nas primeiras declarações. Então você vai pegar aquele valor indicado nas primeiras declarações, que não sofreram qualquer espécie de impugnação, e aplicar a alíquota vigente na data da abertura da sucessão, a alíquota vigente no momento do falecimento do decujus. Se porventura houver uma elevação ou mesmo diminuição da alíquota no curso do processo, isso pouco importa. O momento em que ocorre o fato gerador define qual a alíquota vai ser aplicada. Estamos falando de um imposto sobre transmissão causa-mortes. Quando é que ocorre a transmissão? No momento da abertura da sucessão, a morte do falecido. É nesse momento que tem se caracterizado o fato gerador do imposto. É nesse momento que deve ser, desse momento a alíquota que deve ser empregada no cálculo do tributo. Em São Paulo, o cálculo, o valor do tributo corresponde a 4% do valor da herança. E aqui, lembrando, a herança não inclui a ameação do cônjuge ou companheiro supérstite, né? Abrangerá todos os bens móveis ou imóveis que serão transmitidos aos herdeiros, descontada a ameação do cônjuge ou supérstite. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens entre Vivos de competência do município e não do Estado, só incidirá excepcionalmente quando houver transferência onerosa de bens entre os herdeiros. Aqui eu cito como exemplo a situação, até já mencionada anteriormente, em que um dos irmãos resolve vender, ceder onerosamente a sua parte na herança a um terceiro ou a um outro herdeiro. Nesse caso, o herdeiro que renuncia à herança, nesse caso, incidirá também o ITBI. Então vejam, incide o ITCMD com a transmissão para aquele herdeiro. O ITCMD vai ser devido por todos os herdeiros do falecido. Ele vai ser calculado sobre o valor da herança. Calculado o ITCMD, pago o ITCMD, se houver cessão onerosa do quinhão de um dos herdeiros a outro herdeiro ou a um terceiro alheio, incidirá sobre essa cessão onerosa, essa transmissão onerosa de bens entre vivos, um novo tributo, o ITBI. Tem-se aí um novo fato gerador de tributo, né? Tributo esse de competência municipal. A sua base de cálculo aí será o valor da transmissão onerosa, quanto que o sujeito pagou para receber a parte que cabia ao herdeiro na herança, certo? Então são dois impostos com dois fatos geradores distintos. O ITCMD pela transmissão, calculado sobre o valor da herança, e o ITBI sobre a cessão onerosa do quinhão, que é considerada bem imóvel pelo artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Valor base de cálculo, o valor pago pela cessão. Espero que tenha ficado claro. Agora, e no caso de renúncia da herança? Aqui nós temos duas situações
bem peculiares. Nada impede que o herdeiro renuncie à sua parte na herança. Existem 2 tipos de renúncia. Aliás, até mais de 2. Mas os mais comuns é aquela renúncia simples, em que o herdeiro dispensa a sua parte na herança, mas não indica em favor de quem está renunciando. A sua parte volta para ser redistribuída entre os herdeiros remanescentes, e a chamada herança translativa. Se é uma renúncia simples, que é feita em favor do espólio, sem indicação do beneficiário, não haverá incidência de imposto causa-mortes. Agora, se se tratar de uma renúncia translativa, haverá, além da incidência do imposto causa-morte sobre toda a herança, a incidência do imposto entre vivos, porque essa renúncia equivale a uma cessão onerosa de direitos. Sei que não é muito simples se vocês não tiverem ainda um conhecimento muito maduro do direito tributário. Mas, em suma, é isso. A gente tem que, na prática, analisar o que aconteceu. O sujeito renunciou à herança sem problema nenhum. Ele, renunciante, não arcará com o imposto causa-mortes. Os herdeiros que remanesceram e que dividirão a parte desse que renunciou, arcarão com o imposto causa-mortes que seria devido por esse renunciante. Agora, se esse cidadão fez uma renúncia translativa, o imposto causa-mortes vai incidir sobre a totalidade da herança e também o entre vivos, o ITBI, que vai ser pago por aquele que está alienando a coisa, certo? Bem, o ITBI é mais raro de ocorrer, né? Que fique claro, não é comum haver essas cessões de herança aí dentro do inventário. Bom, para a gente terminar, o cálculo dos tributos é feito sempre pela contadoria do juízo. Os herdeiros são, depois de feito o cálculo, os herdeiros são intimados a se manifestarem para ver se concordam, se tem alguma coisa a impugnar. Não havendo impugnação, os autos são remetidos à Fazenda, Procuradoria da Fazenda, para que também haja conferência. Se tudo estiver ok, o juiz homologa, né, o cálculo do tributo e fica aguardando que se faça o respectivo pagamento. Tá certo? Bom, como a gente já avançou demais aqui, os vídeos já estão ficando muito extensos, eu vou terminar hoje por aqui. Na última aula vai ficar faltando falar sobre o pagamento das dívidas e sobre a partilha dos bens. Espero terminar na primeira metade da aula que vem e já começar o tema seguinte. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí.